Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, o negócio é o seguinte, irmão. Domingão, 4 horas da tarde, teremos Atlético Paranaense e Vasco, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco vem de 3 derrotas, maluco, perdeu para o Bragantino fora 2-1, perdeu o clássico contra o Fluminense 2-1 também, e tomou aquela lapada do Criciúma dentro de São Januário, 4-0. Vai enfrentar um adversário dificílimo, tá? Que já está há 9 meses sem perder em casa, bem treinado. O treinador do Atlético Paranaense é o Cuca, irmão. Um dos melhores treinadores que tem no Brasil aí, cara. Né? O Atlético Paranaense tem jogadores ali de destaque, tem o Fernandinho. O Fernandinho tem 39 anos, está jogando muita bola ainda, meu amiguinho. Tá ali jogando naquela volância ali, jogando muita bola ainda, fora o Canóbio, né? Atacante de muita velocidade, muita velocidade mesmo. Era sonho do Ramon Dias, né? Que o Vasco contratasse ele e tal. O Vasco fez umas sondagens e tal, mas, pô, como é que leva, irmão? Caro, né? Jogador caro, jogador de seleção uruguaia, né? Esse aí é o time do Atlético Paranaense que o Vasco enfrenta nessa 5ª rodada. Vasco viajou, tá? E tem os relacionados. E aí algumas novidades nessa lista aí de relacionados. Primeiro, o goleiro Kehler não viajou, irmão. O maluco nem joga, sentiu o joelho. Caramba, irmão do céu, o goleiro Kehler não viajou, tá? O Payet não viajou, e aí, irmão, de novo, outra viagem que o Payet não participa. Não foi contra o Fortaleza, não foi contra o Atlético Paranaense. E aí eu pergunto para vocês, tá? De novo, por que o Payet jogou contra o Criciúma? Se não estava 100%, para que botou o Payet? Para ser um a menos? Porque a partida que o Payet fez contra o Criciúma, meu amigo, que coisa horrorosa. Foi tenebroso, tá? Não canso de falar, o gol que esse cara perdeu dentro da grande área, irmão, de cara pro gol, irmão, foi brincadeira. Tudo bem, não tá 100%, vai recuperar, beleza. Mas, de novo, por que jogou contra o Criciúma se não tava 100%? Tá? Então o Payet continua fora, o goleiro Kehler não viajou e o Puma Rodrigues também não viajou por opção do treinador Rafael Paiva, tá? Do treinador interino. A gente o tempo todo falando aqui, coloca o Puma de atacante, o Ramon Dias não colocou, não testou o Puma em momento algum de atacante, e agora o Rafael Paiva nem relacionar o Puma tá relacionando, tá? Deixou o jogador de lado, levou o Eric Marcos. A novidade aí na lista é o Eric Marcos, que vou repetir sempre, tem gente que me critica quando eu falo isso. O Eric Marcos é bom jogador, cara. Ele é bom jogador. Sempre que entra, ele ajuda. Tá? Não é para ser titular ainda, é um garoto, tá? Mas sempre que entra durante as partidas, ele ajuda o Vasco. O treinador fez algumas alterações em esquemas táticos durante a semana, tá? Treinou sexta-feira num 5-3-2. Lembro para vocês que ele começou o jogo contra o Fortaleza num 5-2-3, tá? Era um 5-2-3, só que os 2 volantes muito distantes dos 3 atacantes. Tinha um buraco enorme no primeiro tempo. Segundo tempo, ele tirou 2 atacantes,
colocou 2 caras no meio de campo, fazendo 5-4-1, e aí o Verratti ficou isolado. Ele não acertou nos esquemas que escolheu para a partida contra o Fortaleza, tá? Repito, o Vasco empatou por sorte. Ah, foi bom resultado, porque era a Copa do Brasil, jogo de ida, lá e tal, fora de casa, beleza. Empate, é bom resultado, traz a decisão para o Rio de Janeiro, traz a decisão para São Januário. Mas foi sorte, tá? Foi sorte. O Vasco não jogou bem, o esquema do Rafael Paiva não funcionou no primeiro tempo, também não funcionou no segundo tempo. Ele, na sexta-feira, treinou um 5-3-2, mudou de 5-2-3, 5-4-1 para 5-3-2, tá? Manteve a defesa titular contra o Fortaleza, ele foi de Paulo Henrique, Rojas, Michael, Léo e Piton, tá? E aí 3 no meio de campo, ele tirou o Ryan, bota mais um homem no meio de campo, treinou com o Hugo Moura e Sforza, tá? Porque o Hugo Moura ainda não está certo de jogar como titular. Lembro para vocês que ele sofreu um entorse no tornozelo, treinou, tá? Mas ainda não está confirmado. Foi relacionado, viajou, mas ainda não está confirmado como titular. Hugo Moura ou Sforza, Matheus Carvalho e a novidade no time titular, Galdames, tá? Os 2 da frente Verratti e David. Esse time treinou na sexta-feira e nesse sabadão ele mudou o esquema tático para um 4-3-3, tá? Tira o Rojas da zaga e aí vai com Léo Jardim, Paulo Henrique, Michael, Léo e Piton. 3 volantes, tá? Hugo Moura ou Sforza, Matheus Carvalho e Galdames. Na frente, saca o Ryan, coloca o Rossi, tá? A novidade é o Rossi no ataque. Rossi, David e Verratti. Vamos ver se ele vai num 5-3-2 ou num 4-3-3, tá? E aí as novidades no time titular, nesse 4-3-3, seria o Rossi no ataque e o Galdames no meio de campo. Reparem também que o Medel não treinou de titular, tá? Medel não jogou contra o Fortaleza, não treinou de titular para essa partida, né? Esses treinamentos para enfrentar o Atlético Paranaense. Com relação ao Hugo Moura, que ainda não está confirmado entre os titulares, ele foi relacionado e aí bateu a meta. Agora o Vasco precisa pagar ao Atlético Paranaense, tá? A compra dos direitos econômicos do jogador. O Atlético Paranaense, inclusive, já cobrou, tá? Já cobrou para o Vasco, tá com medo de calote devido às várias notícias aí de, falta de garantia financeira da 777. Maluco, esse é o cenário do Vasco, né? Vamos deixar de lado agora esse negócio de 777. Tem que... Não pode deixar tão de lado, porque é tão importante para o Vasco, né? Questão extracampo ali, questão financeira, de pagar dívida, de pagar salário. O time precisa estar focado no campo, né? Não dá para daqui a pouco parar de fazer os pagamentos aí, irmão, mexe com cabeça, psicológica aí, samba tudo, aí estraga tudo de vez, tá? Espero que o time esteja focado, o time do Rafael Paiva esteja focado para essa partida contra o Atlético Paranaense, tá? Vamos para cima dos caras, cara. É um jogo muito difícil, o Atlético Paranaense tem um bom time, lá é difícil, é mais difícil ainda enfrentar os caras. Vamos ver só qual vai ser essa definição do treinador, se ele vai num 5-3-2 ou se ele vai num 4-3-3 para essa partida, tá? E que o Vasco faça um bom jogo. Queria que você comentasse aqui se você gostou da zaga, tá? Essa zaga aí com Michael e Léo, sem o Medel, no 4-3-3, óbvio, né? Seriam Michael e Léo na zaga, 3 volantes, o Hugo Moura ou Sforza, Matheus Carvalho e o Galdames. Na frente, os 3 atacantes, Rossi, David e Verratti. Você gosta dessa formação? Gosta dos 3 atacantes, dos 3 volantes e do Michael e Léo na zaga? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!